Boa noite a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para juntos falarmos e compartilharmos daquilo que temos visto e experimentado. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, Deus, por tudo, desde o início dessa reunião, através da devocional a qual a Dede trouxe, e com o coração muito quebrantado, ela falou acerca de quão esperançoso os nossos corações ficam, Pai, ao aguardar com muita expectativa a tua volta, o teu retorno, mas ao mesmo tempo com os corações muito pensativos, corações preocupados, Pai, com aquilo que o Senhor vai encontrar aqui. Não que isso seja surpresa para o Senhor, mas eu não falo desta terra, mas falo das nossas vidas. O que o Senhor vai encontrar quando chegar aqui e nos encontrar, Pai. O que temos a te oferecer, o que temos feito para dignificar e glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, que essa palavra fale aos nossos corações de forma muito precisa, cirúrgica, que possamos refletir um pouco daquilo que temos vivido e experimentado nesses dias, Deus. Obrigado, é em nome de Jesus que te oramos. Amém. Todos me conhecem aqui e sabem da minha completa paixão. Eu amo ler, eu leio qualquer coisa, desde bula de remédio até aqueles avisos em rodapé pequenininhos. Eu gosto muito de ler, eu acho importantíssimo cultivar esse hábito, e eu aprendi esse hábito, né, com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, e meu pai sempre investia nisso na minha vida, comprando revistas e livros, e eu gosto muito de ler. E recentemente eu fiz a releitura, acho que pela quarta ou quinta vez, do livro do George Orwell, 1984. E me chamou a atenção a releitura desse livro, porque o lema do partido político IGSOC era: aquele que controla o passado, ele controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. E esse lema inteligente, né, diga-se de passagem, ele pode funcionar para políticos que têm autoridade para reescrever livros de história, mas ninguém é capaz de mudar a história em si. Ninguém. E 2 décadas antes, Jacó havia fugido de Esaú para Labão, e agora ele estava fugindo de Labão só para ser confrontado por Esaú. E para a aflição de Jacó, depois de 20 anos, o seu passado o estava alcançando. E estranho como nos convencemos de que somos capazes de escapar do passado e não colher o que semeamos. Tentamos nos esquecer de nossos pecados, mas os nossos pecados, eles não se esquecem de nós. Não se esquecem. O que havia feito ao pai e ao irmão tinha sido perdoado por Deus, mas nem o tempo e tão pouca distância poderiam mudar as consequências daqueles atos. E à medida que estudamos as ações de Jacó em seus momentos de crise, podemos ver caracterizados muitos dos conflitos que ocasionalmente todos nós aqui experimentamos entre fé e medo, confiar em Deus e tramar contra Ele, ou pedir a orientação do Senhor e então agir como se não o conhecêssemos.
mas é algo que eu costumo dizer. Uma crise, ela não produz um homem, ela revela do que ele é feito. Vamos ler Gênesis capítulo 32, dos versos 1 a 8. Gênesis capítulo 32, dos versos 1 a 8. Diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: O seu servo Jacó manda dizer isso: Como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio esse comunicado a meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro escapará. Vamos ler até aqui. Algumas coisas nessa leitura desses 8 versos nos chamam bastante atenção. Aliviado com a partida de Labão e com a presença de Mispa entre eles, Jacó lhe rumou para Betel, o destino que Deus havia lhe indicado. Porém, no entanto, Jacó sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria se deparar com Esaú, porque ao viajar para Betel, ele iria passar por perto do Monte Seir, onde Esaú vivia. Provérbios capítulo 18, verso 19, que é um clássico na literatura cristã, diz: Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Prevendo uma reunião difícil com Esaú, Jacó usou uma abordagem sábia e enviou diante dele mensageiros para informar seu irmão de que ele estava a caminho. Porém, ao invés de entregar a questão toda ao Senhor, aos pés do Senhor, que o havia protegido de Labão, Jacó usou de uma atitude condescendente que não era própria para o homem de Deus, o homem que Deus havia escolhido para dar continuidade à aliança de Abraão. Enviar os mensageiros foi uma ótima ideia, foi uma boa ideia. Mas chamar Esaú de meu senhor e a ele próprio de teu servo, bem como a tentativa de impressionar Esaú com sua riqueza, mostrando claramente que Jacó não estava confiando que Deus cuidaria dele. Imagine a surpresa de Jacó quando viu um exército de anjos diante dele. Esse é o acampamento de Deus. Ele exclamou e chamou aquele lugar de Manaim, que significa 2 acampamentos, o de Jacó e o de Deus. 20 anos antes, porém, Jacó tinha visto os anjos em Betel e descoberto que Deus estava com ele, como lemos lá em Gênesis 28, vocês se lembram? Mas agora ele descobrira que o exército angelical de Deus estava ali para protegê-lo e para lutar por ele. Assim, não havia motivos para Jacó se desesperar, ficar com medo. Romanos 8,31 nos recorda, nos relembra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Angiologia é um assunto que atrai muita atenção das pessoas. E hoje nós encontramos até lojas, especializadas em anjos, exposições sobre anjos, dezenas de livros sobre anjos, sendo que nem todos são de conteúdo bíblico. Pode-se até participar de palestras sobre anjos e aprender a entrar em contato com eles para obter seu auxílio
para resolver problemas. Imagina Dedê falando com o seu anjinho da guarda, o André falando com o seu anjinho da guarda, a Luísa falando com o seu anjinho de guarda, eu falando com todos os anjinhos, porque para me levantar seriam muitos. Vamos aprender como nos comunicar com os anjos. Anjos são seres reais e de fato ministram ao povo de Deus, mas é Deus quem os ordena e não os simples seres humanos, não você e eu. Um dia no céu vamos ficar sabendo quanto ajudaram a família de Deus em tempos de dificuldades e perigo. Até que isso aconteça, porém, todos nós precisamos deixar que Deus diga às suas hostes celestiais o que devem fazer. Enquanto Jacó, sua família, servos e rebanhos viajavam para sudoeste rumo a Betel, os mensageiros se encaminhavam rapidamente para o Monte Seir. E quando Jacó chegou a Jaboque, um afluente do rio Jordão, os mensageiros haviam voltado com um recado funesto, mortal. Esaú e mais 400 homens estavam indo ao encontro de Jacó. Imagina Jacó ouvindo aquilo. O que ele poderia esperar? Ele já estava preocupado, receoso. Olha só, vai adiante e fala que fala para o teu servo, ele se colocando numa situação de inferioridade. Ele estava com medo. E ele ouve a voz dos mensageiros: olha, Esaú está vindo com 400 homens. Obviamente, Jacó estava esperando pelo pior. E ele chegou à conclusão precipitada de que Esaú estava indo lá para se vingar e para acabar com ele e sua família. É aquela cena típica de Os Vingadores. Está lá Thanos e todos seus 400 homens. E está lá o pobre do Jacó sozinho. Ninguém vai me ajudar. Sabe, mais ou menos isso. E o pior, ele estava pensando o pior. O pior que ele estava pensando o pior. Eu sei que é meio louco, mas era exatamente isso. E uma consciência pesada, irmãos, muitas vezes nos leva a ver o quadro mais sombrio possível. Nos desesperamos, nós não temos paciência. Eu digo porque muitas das vezes isso acontece comigo. Eu fico desesperado, não aconteceu. Meu Deus, cara, por que isso? Eu falei: Dedê, e agora, Dedê? Não, fica tranquilo. Não, Dedê, mas tem que me preocupar. Dedê, não, sabe, bem que tocando um reggae de fundo. Não, bicho, vai dar tudo certo. E a gente fica preocupado. A gente fica nervoso e faz toda uma pintura. E quando o medo toma conta do lugar da fé, a nossa tendência, irmãos, é começar a fazer planos e confiar em nossos próprios recursos. Certa vez uma senhora disse ao evangelista Moody: eu encontrei um versículo maravilhoso que me ajuda a vencer o medo. E ela citou o Salmo 56, verso 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Moody responde assim: eu posso lhe dar uma promessa melhor. E ele citou Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Nós, crentes no Senhor Jesus, que estão caminhando pela fé, não precisamos temer o inimigo, nem qualquer infortúnio que possa nos ocorrer. O Salmo 112, 7 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Mas Jacó teve medo e ficou angustiado. E assim voltou ao antigo hábito de traçar seus próprios planos. Em vez de se lembrar da animadora visão do exército celestial, do exército angelical de Deus, Jacó dividiu seu acampamento em 2 bandos, de modo que se um grupo fosse atacado, o outro poderia fugir. Era uma péssima estratégia contra 400 homens, e teria sido melhor para Jacó manter os 2 grupos do começo, seu povo
e o exército angelical de Deus e confiar que o Senhor o livraria. Vamos ler capítulo 32 de Gênesis, agora os versos 9 a 12. Gênesis capítulo 32, dos versos 9 a 12. Diz assim: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para sua casa e para sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. A prece aqui de Jacó é uma das grandes orações registradas nas Escrituras, e no entanto, trata-se da oração de um homem cuja fé era extremamente fraca. Não foi apenas esse momento, tiveram outros momentos que ele demonstrou o quanto a sua fé era fraca. Era como o pai do menino endemoniado que clamou em Marcos 9:24: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Cada uma das declarações dessa oração indicava que Jacó possuía um conhecimento profundo dos caminhos e do caráter de Deus, e ainda assim estava orando em desespero e não cheio de confiança. Em sua graça, Deus havia chamado Abraão e feito com ele uma aliança, e essa aliança havia sido reafirmada tanto a Isaque quanto a Jacó, e foi com base nela que Jacó pediu a Deus pela ajuda de que precisavam desesperadamente. Hoje em dia, nós, como povo de Deus, gente bonita e fofinha de Deus, nos aproximamos do trono da graça por intermédio de quem? Jesus Cristo, não é verdade? Tomando por base o quê? A nova aliança que ele fez por meio do seu próprio sangue. E sem dúvida, Jacó estava feliz por se afastar do controle de Labão, mas Deus havia lhe dito para sair da onde? De Padã Arã, e para voltar à sua própria terra, como lemos semana retrasada, em Gênesis 31. Jacó se esqueceu de que uma ordem de Deus sempre inclui a capacitação de Deus, porque a vontade do Senhor nunca nos leva a um lugar em que o poder de Deus é incapaz de nos proteger e de suprir nossas necessidades. Amém? Não existe isso. O Senhor sempre irá nos capacitar. Sempre. Mas a imaginação fértil e volátil de Jacó ultrapassou sua teologia, e ele teve certeza de que Esaú estava vindo para destruí-lo. E quando Jacó fez uma retrospectiva dos últimos 20 anos, ele se lembrou. Ele lembrou Deus da maneira maravilhosa como o Senhor havia cuidado dele. A cada fardo e provação que Jacó precisou suportar, Deus havia sido o quê? Fiel e bondoso para com ele. E quando Jacó chegou à casa de Labão, tudo que possuía era o que? Era o seu cajado de peregrino, e agora, com a bênção de Deus, era um homem abastardo. Porque Deus cuidaria dele ao longo de 20 anos para, em seguida, permitir que ele fosse assassinado pelo seu próprio irmão. Jacó não estava pensando apenas em si mesmo, mas também tinha em mente sua família e o grande plano de Deus. Os filhos de Jacó se multiplicariam e se tornariam a nação de Israel. E por meio de Israel, Deus abençoaria toda a humanidade. O Salvador veio da tribo de Judá para morrer pelos pecados do mundo, e Paulo viria da tribo de Benjamim para levar o evangelho aos gentios. Estaria esse propósito eterno prestes a ser frustrado por causa da ira de um homem? E Jacó lembrou o Senhor das promessas que ele lhe fizera em Betel, lá em Gênesis 28, especialmente de que lhe faria bem
e de que multiplicaria a sua descendência. Imagina, olha Deus, o Senhor deve ter esquecido, né? Mas deixa eu te lembrar que o Senhor prometeu. É muita ousadia, é muita autoridade. O Senhor prometeu. Deus disse a Jacó que estaria com ele, que o levaria de volta a Betel e que realizaria seus propósitos nele e por meio dele. Se Deus permitisse que os homens de Esaú matassem Jacó e sua família, nenhuma dessas promessas, irmãos, se cumpriria. E apesar de não desejarmos imitar o medo, a incredulidade, a dissimulação e a tendência de tirar conclusões precipitadas de Jacó, sua maneira de orar é um exemplo a ser seguido. Ele se apropriou das promessas de Deus, se lembrou da bondade do Senhor e se firmou no caráter e na aliança de Deus. Não importam as circunstâncias que tenhamos de enfrentar, nem o medo que se apodere do nosso coração. Irmãos, nós podemos confiar que Deus será fiel a seu caráter e sua palavra. Confiarei e não temerei. Vamos ler agora os versos 13 a 21 de Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, dos versos 13 a 21. Diz assim: depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. Eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Seria de se esperar que uma oração com conteúdo teológico tão sólido quanto esse traria a paz de Deus ao coração de Jacó. Mas não foi o que aconteceu. E em sua inquietação, ele resolve agir. Eu o aplacarei. Acabamos de ler o verso 20. Disse Jacó e preparou um presente caro. Sir Robert Walpole, primeiro-ministro da Inglaterra, ele comentou a respeito do parlamento. Ele falou que todos aqueles homens têm seu preço. Muita gente do mundo segue essa filosofia. Toda pessoa tem seu preço. E era justamente essa filosofia que Jacó estava seguindo quando preparou seu presente de 580 animais de grande valor. Ele os dividiu em diferentes rebanhos e ordenou que os servos deixassem um espaço entre os rebanhos, de modo que Esaú não pudesse evitar de se impressionar com a generosidade de seu irmão. Além disso, cada servo deveria dizer a mesma coisa a Esaú: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E com essas palavras, seu servo e meu senhor, Jacó estava se humilhando novamente. E ele ignorou totalmente o fato de que Deus o havia feito Senhor sobre seus parentes, lembram? Inclusive sobre Esaú. Jacó planejou seguir discretamente atrás do último rebanho, esperando que o impacto do presente preparasse Esaú para perdoá-lo e recebê-lo quando finalmente se encontrassem. Já aprendemos, e eu já falei isso aqui por diversas vezes nessa exposição de Gênesis, que viver pela fé é viver sem tramar, não é verdade? Já falei muitas vezes isso. Porém, antes de criticar Jacó, irmãos,
É preciso examinarmos nosso próprio coração para ver se não fazemos o mesmo. Oramos com devoção e depois dependemos de nossos próprios planos e recursos. Quem nunca fez isso aqui? Quem nunca fez isso? É verdade que a fé sem obras é morta. Mas o presente de Jacó não foi um ato de fé, uma vez que Deus não ordenou que ele o oferecesse. Olha as minúcias aí, os detalhes, as entrelinhas. Aonde Deus falou, Jacó, envia gifts, envie regalos, envie presentes a Esaú. Não houve isso. Não houve. O velho ditado, Deus ajuda a quem se ajuda, é totalmente antibíblico. A verdadeira fé é baseada na palavra de Deus. E tudo aquilo que fazemos que não é motivado pela fé é pecado. Não importa quão bem sucedido possa parecer. O verdadeiro problema não era Esaú, mas sim Jacó. Portanto, irmãos, Deus estava prestes a resolver esse problema, que vamos ver na próxima semana. E que Deus nos bendiga. Eu te convido